Abra sua Bíblia em João capítulo 5, estamos falando sobre processo de cura, de libertação, batalha espiritual. E todos nós passamos por isso. Não adianta você não querer acreditar se é algo prático e está presente em nossas vidas. Então, quando você começa a estudar sobre isso, para aplicar na sua vida pessoal, na sua vida de crescimento, de entrega, de busca. Então nós iremos passar alguns processos para que você possa entender como funciona na Igreja Batista, no Manerói, e como nós temos trabalhado. Quando você começa a entender esses princípios, você aplica na sua vida. Então, você vai abrir aí em João, Evangelho de João, capítulo 5, do verso 10 ao 18. Tem aqui o texto, você pode ler, pode acompanhar e compartilhar com a pessoa que está à sua esquerda e à sua direita. Mas diz assim o texto em João 10, 18. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Verso 12. Perguntaram-lhes: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Verso 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já está curado. Se você pudesse sublinhar isso aí, tá? Olha que está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem havia curado. E os judeus perseguiam a Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Nós vamos parar nesse texto aí, vamos estudar mais um pouquinho sobre ele, mas é importante esse texto que eu te falei para você sublinhar o verso 14, para você aprender e não ficar à deriva aí dos ensinamentos que nós temos aí. Mas o que eu quero falar com você é sobre algumas coisas que Jesus Cristo fez. Primeiro, a cura e a libertação, ela vem de um processo em que Jesus decide andar, se movimentar, trabalhar, alcançar aquele que se havia perdido. Quem está perdido muitas vezes não sabe que está perdido, dentro e fora da igreja. Quando ele fala de evangelismo, quando ele fala ide por todo mundo e pregar o evangelho, ele está falando você que se encontrou, que passou por esse processo, sai e encontra-se com pessoas que estão aí à deriva. É isso, ensinamentos bíblicos. É quando você começa a trabalhar esses textos na sua própria vida e ajuda outras pessoas nas devidas proporções. Por que eu falo nas devidas proporções? Porque nós temos ainda pessoas arredias dentro da igreja que não querem discipulado, não querem participar de um momento de oração, não querem participar em jejum, não querem participar da leitura bíblica, e é difícil você ensinar as pessoas como esses religiosos aqui, que procuravam Jesus Cristo. Não é porque ele curava, gente, era porque era no sábado e Jesus estava falando uma coisa que era verdade: eu e o Pai somos um. Então, pelo fato de não ter uma doutrina baseada na sua cabeça certinho, o que acontece? O que você tem, ou pelo menos a superficialidade, você aplica na sua vida, e aí você cresce como? Torto. Não é porque o evangelho ele é completo, então não dá para você nascer torto. Há um grande problema nisso. Então, quando nós falamos de processo de cura, de libertação, você pode não querer, mas existe. E pronto. Quanto a fatos, contra princípios, contra a Bíblia, não tem como. Guarda este versículo, eu vou ler o verso 14. Mais tarde, Jesus encontrou aonde ele? Aonde? No templo, no templo. Disse: olha que estás. Então ele está curado, tá, gente? Certinho? Agora, olha só que orientação Jesus dá: não peques, não peques, não peques mais, não peques mais. E ele dá o texto: para que não te suceda. Quando alguém falar de cura e de libertação, fala assim: me explica esse texto aí. Mas a gente não fala isso agora não.
É só pede para explicar esse texto aí. Ele está no templo, são. Agora não tem doença nenhuma. Depois ele fala assim, olha, toma cuidado. Você está curado. Você está curado. Toma cuidado. Para que não te suceda coisa pior. Aplica isso na sua palavra, a palavra no seu coração, viva isso que você vai ver. Mas a gente vai falar sobre outras questões. Jesus Cristo, pode passar? Ih, está aí ainda? Falou. Tá, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Lê comigo. Eu quero falar que o processo de cura e libertação é um trabalho. É um processo. Então, aqueles que fumavam, bebiam, né, eu estava nessa jornada de oração com os homens aí, eu falei assim, rapaz, sentei aqui, eu falei, cara, eu lembro que eu saía para o baile na sexta, fumava, bebia, e no domingo para a segunda ia direto para o trabalho, feliz da vida. E aí, quando eu uso nessa mesma proporção, nessa mesma intensidade, eu de chinelo, com minha meinha, sentado ali, eu falei assim, rapaz, hoje eu estou servindo ao Senhor e orando. Como um pastor desse não pode acreditar em cura e libertação? Aquele que saía na ceia sem dinheiro, às vezes andava para ir para o baile. E sempre tem aquele amigo enviado pelo capeta na sua vida, fala assim, não, eu pago sua cerveja e seu cigarro. Essa desgraça, a gente tem isso, um monte. E aí eu a pé falo assim, chega aqui que eu faço. Eu fazia isso, e dali eu ia para outro lugar, na segunda já ia para o trabalho. Tomava um gole de café forte para você, dar aquela despertada. E aí nós estávamos aqui orando, entregando a igreja, os projetos, a nossa família para o Senhor. O processo de cura e libertação, você pode iniciar, não pode parar. Qual o grande problema? Nós estamos aí acompanhando a vida do Isaac, orando por ele, está lá com a Sayonara, está lá com Eliezer. E aí ela eu coloquei nos grupos, pastor, tem que completar os 10 dias. Meu querido, tem que completar os 10 dias. Quem tem pneumonia, tuberculose, o que acontece? Tem que completar o processo. Só que a Bíblia ensina que ele iniciou uma boa obra, só que ele vai terminar. E aí você precisa entender que cada dia você vai melhorando, você vai tirando farpas, você vai tirando situações da sua vida, melhorando. E aí acontece, o texto fala assim, olha Fábio, você está curado. Já está projetado para ir. Agora toma cuidado para você não pecar e acontecer coisa pior. Então, amados, pode acontecer coisa pior. E aí você vai pegando os textos e colocando, somatizando na sua vida. Fala assim, eu preciso disso. E aí você, à noite a gente vai falar isso, você vai trabalhando essas questões. Mas deixa eu falar uma coisa, hoje o trabalho de cura e libertação é diferente daquilo que Jesus Cristo fez. Eu estou falando de metodologia, o princípio é o mesmo, sem Jesus você está na bagaça, não adianta, começa com ele, termina com ele, e ele é o processo, acabou. Se você cria uma teologia mais ou menos, você está lascado. Se pega a Bíblia e fala assim, não, mais ou menos isso não quer dizer, você está na vala. Jesus é o início, o princípio, o meio e o fim, pronto, acabou. E esse processo eu não posso abrir mão, pronto. E aí acontece, naquela época Jesus saía, ele comia, ele ia para o casamento, havia um processo, ensinamento. Paulo quando vai ensinar, ele aluga um lugar, você já leu o livro de Atos, e aí ele fica ali 3 anos ensinando. Ele paga do bolso, fica 3 anos ensinando. Então ali já tem uma escola, um lugar que ele está direcionando ensinamentos bíblicos. Então hoje, em nossa igreja, na Igreja Batista do Moneró, a gente passa pelo processo. Agora, nós não podemos obrigar você a entrar no processo. Mas se você não entra nesse processo, pode ter certeza que você terá problema lá na frente. Então o que nós temos é para te ajudar e para me ajudar. Então o que acontece quando você senta, é para você ver as suas mazelas e aonde o diabo está conseguindo dialogar com você numa mesa farta, mas farta de coisas que não vão fazer bem para você. Então o que acontece? Pode passar? Eu acho que é agora, né? Passa para mim aí. Nós vamos ver algumas coisas que tem na Igreja Batista no Moneró. De repente você não sabe, de repente você é redil ainda.
E você precisa entender, escola ministerial é a base, ou escola bíblica dominical. O nome não interessa se mudou ou não, tem que ter ensinamento, acabou. Se você não participa, o nome mudou, problema, você está com problema, você tem que sentar para aprender Bíblia, acabou. Se é escola ministerial, se é IBD, senta para estudar. Não estuda, você já tem um problema na sua deformidade espiritual. Então, acontece, escola ministerial online. Anderson está por aí? Não, está lá, consertando o negócio, está lá. Então, ele chegou cedo, está lá. Compramos uma câmera com som, aquele negócio todinho, né? Para melhorar. Semana que vem tem outros professores e pastores que estarão dando aula, né, online. Então estamos preparando. Então tem escola ministerial, nós temos acho que 15 alunos, eu acho que é isso. Tá? O hangar, jovens e adolescentes, tem o Reino Kids, e aí você tem que trazer seu filho. Deixa eu ver. Eu sei que você não voltou de férias. Eu esqueci de novo, mas agora não. Logo que você entrar, você vai ver os livros aqui e tem um carrinho do outro lado, atrás deles. Reino Kids, filho, você não tem noção do que o seu filho vê de demônios na sua casa. Eu estou falando de desenho. Desenho. Mas lá, guarde isso, o profeta é você, o sacerdote é você. Você é o pastor e pastora lá. Então você precisa pegar o seu filho, não vai morrer. Pisada de pintinho não mata, ou pisada de galinha não mata pintinho. Pode trazer arrastado para o Reino Kids e colocar lá. Você vai me agradecer quando ele fizer 15 anos. Você vai me agradecer. Assim, pô, pastor, foi duro, mas você vai me agradecer. Você não vai pegar o seu filho num baile funk, você não vai pegar o seu filho dançando quadradinho de 4, sei lá, fumando maconha e indo para um baile funk. Pode ter certeza. Agora, o trabalho é agora. A igreja está no processo de cura e libertação, facilitando, te ajudando. Então, Reino Kids, depois a gente vai voltar aí. Homens de honra, a gente está com os homens orando, intercedendo. Esposa, pelo amor de Deus, incentive o seu marido. Você fala assim, de novo para a igreja. Você vai me agradecer se você empoderar esse homem e colocar lá, porque no dia que esse cara resolver não ir para canto nenhum, tu vai entrar, bater na minha porta, pastor, quer fazer um gabinete. A primeira pergunta que eu vou fazer, por quê? O meu marido não veio, eu falei assim, você empoderava ele, eu falava que, pô, só vai vir na igreja, só vai orando, então você vai colher aquilo que você plantou. Está lá, está vendo um jogo, sai daqui, desliga e vai, já que a mulher é empoderada e manda, vai para a igreja orar por mim. A culpa é sua, tá? A igreja só está te ajudando. Transformadas para transformar as mulheres, não precisa muito de incentivo, né? Tem culto aqui, ela já vem, então traga umas amigas. Igreja Batista no Dedê, Igreja Batista no Parque Royal. Esse trabalho nós temos para desenvolver os nossos dons e ajudar os pastores que lá estão. Hoje, o pastor Charles já subiu, já ajudou ontem com a sua esposa, a galera estava aqui, subiu já. Vinícius e Rebeca, que são daqui, já subiram lá para o Dedê para ajudar as crianças. Filho, você tem que se movimentar, você aprende tudo isso para ficar em casa, é para se movimentar e ajudar. Então você pode, Tocantins, você já sabe que são campos missionários, Vale do Jequitinhonha. Por que esses dois campos missionários? Volta um pouquinho lá. Para que esses dois campos missionários? E a gente fala, incentiva seu filho, seu marido, seu filho, a sua esposa para ir. Por quê? No campo missionário a gente vê atos. A gente vê o que está acontecendo, enquanto você vai assim, eu estou cansadinho, você vê lá que o pessoal vai ávido para ouvir você falar. Né? Eu estou vendo aí abri um trabalho na África, e aí eu comecei a sorrir quando o pastor começou a falar lá, e começou a dar algumas ilustrações para a gente. Foi no Inspire, né? E aí eu tinha um momento lá, esqueci o nome, não é Labs, é um negócio lá, mais reunião. E aí o pastor falou assim, vem com a gente, pastor, você gosta de pregar? Você vai poder pregar 8 horas, sem parar. Seminarista, eu falei assim, puxa, que legal, cara. Quando você fala assim, terminou, ele fala assim, terminou o quê? O senhor vai fazer um louvor e... Enquanto a gente fica chateado 1 hora no ar-condicionado, um cafezinho, poxa, tudo seguro. Amados, lá são 4 horas de mensagem. Eles não saem de lá. A gente vai chegar lá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai ter oportunidade da gente ficar sentado lá com uma garrafinha de café e você pregando 4, 2 horas, 3 horas para ele. Escola Bíblica Dominical faz falta. Então vamos lá. Campo missionário, pode passar. Vai lá, pode passar.
Aí, final de semana na Vida Vitoriosa 30, né, nós temos esse processo aqui para você fazer, né, quanto à cura espiritual, processos, demônios, principados, potestades, células, multiministério, tarde do carinho, atos de bondade. Atos de bondade é bom para você levar o seu filho que fica reclamando de comidinha em casa. Não quero comer isso, mano, quer não? Atos de bondade. Fala com o irmão Luiz, chega aqui, põe no carrinho caladinho, põe no carrinho, você, eu sou o pai, né? A mãe dá apoio para o pai, né? A gente só discute alguma coisa onde? Dentro do quarto. Na frente, estamos fechados juntos. Pega um moleque, põe ali, fala assim, você vai ver o que é. Chega lá, a comida é feita aqui com muito amor e carinho. Chega lá, você vai ver o pessoal na rua, né, jogado, e a igreja lá, participando, dando uma comida boa, gostosa, bem temperada, que sai do dízimo e ofertas, e sai daqui da Igreja Batista Maneró. E aí ele vai chegar, você pega, já dá um aperto nele ou nela, né, para que seja homem e mulher de Deus, né? Então, o que acontece? Quando chegar lá, você mostra. Quando voltar, você ensina. É isso que você tem para comer, e é isso que você vai comer. A gente precisa entender isso. Então, o ministério, olha só, falando de cura e libertação, começa agora, leva o seu filho lá, e aí você vai ver como o arroz e um feijão temperado por alguém que você nem conhece faz falta. Então é o lugar e momento de você trabalhar com seu filho, sua filha, e colocar onde? No prumo. Comer o que você tem para dar. Café no ponto a gente começou aqui, né? Até alguns falam assim, pô, pastor, vou começar o trabalho. Começamos ali o trabalho, domingo. Cadê o Luiz Ubner? Está por aí, né? Está por aí, Luiz está ali. Está todo mundo aí, pronto, Luiz e a Fernanda. Domingo, quarta-feira, apareceu um casal aqui do café da manhã. No ponto de ônibus, 5 horas da manhã, vieram na celebração de quarta, amados. Processo de cura e libertação. Agora deixa eu falar com você. Um pão, uma manteiga e um copinho de café. Junto com um sorriso. E um negócio escrito assim, deixe o seu pedido de oração. Enquanto muitos estão dormindo, 6, 7 estão fazendo o evangelismo às 5 da manhã, entregando um pão, uma manteiga, um café que está o preço de ouro, né? Mas está lá o cafezinho, agradecemos as pessoas que estão ofertando. As pessoas vieram por um sorriso, né? E o outro, encontrei o motorista que veio na vigília, estava passando ali, estava indo lá para casa, resolvendo um negocinho. Quando eu parei, ele parou o carro, falou assim, poxa, o ônibus parou na minha frente, manda para... Pastor, eu tomo café todo dia você sabe que não é todo dia, mas todo dia de manhã eu tomo um café aí, olha, e eu tenho sido abençoado, estou voltando para o ministério, mas eu não quero pregar não, só quero sentar para aprender. Eu falei assim, olha, foi ali o café da manhã. Quando a gente fala assim, gente, dá um pão, chega ali para o Luiz, para a Fernanda, o pessoal assim, para a Mariana, fala assim, quanto pode de café precisa? Tanto, vamos lá, parcela esse troço. É um trabalho, cura e libertação se dá pelo um café, um sorriso, uma oração e uma manteiga. Pronto, são trabalhos, vamos lá. Aí tem o 3M's, o louvor, o alto de Páscoa, o Abas, né? Mercado solidário, pode passar. Diamantes, estacionamento, casados para sempre, paz para toda a vida, reconecta, café com oração, que é a oração que a gente tem de segunda a sexta aqui. Caderno de oração, que é no grupo que nós temos, grupo de jejum e oração, pode passar. Vamos lá, delay, né? Demorando, isso. Recepção na celebração, bem-vindos, recepção visitantes, ceia no lar, missões que nós temos, discipulado, judô, rádio. Nós temos uma rádio que está funcionando agora, 24 horas, consagração no templo, que nós temos aqui, pode passar. Consagração aos domingos, que você pode vir com a sua classe, seu ministério. Amados, quando a gente fala assim, classe do diamante, é para o diamante só? Não, é para todo mundo vir, só que tem consagração. Isso nós estamos facultando para você que não pode, naquele domingo que nós temos, com todo mundo. Mas eu não posso obrigar você a pegar e colocar aqui. Você precisa sentir esse desejo de vir para ter um período de oração. Pode passar, pela casa de paz. Teatro, dança, café da manhã no domingo, vigílias que nós temos, o Inspire, Ministério de Honra, pode passar? Arte e cena, enfermagem, festa das águas, jornada de 164 horas, novos membros e TLC. Tudo isso é para o seu processo de cura e libertação. Se você tem problema de orar, então você tem
todos os domingos, 7 horas da manhã, não tem desculpa. Mas aí você pode sentar e conversar com o diabo, ele pode ganhar a mesa. E aí você não vem. Nós temos com todos, né, pelo menos num domingo, processo de libertação para ensinar, orar e motivar você. Nós temos uma vigília, eu não posso obrigar você, mas é sexta-feira, 10 horas para domingo. Então, perdão, para sábado. Então, é um processo de libertação para que você veja o mundo espiritual, aonde você está metido, e você vem para cá para orar para que essa atmosfera mude. É você que faz. Você tem aí as células, que é o momento em que você pega a mensagem, está pulverizado na ilha do governador para você orar, interceder e ativar o mundo espiritual que está ao seu redor, até na sua própria casa. Então, nós temos tudo isso, porque em cima desse versículo que Jesus Cristo fala, o meu Pai trabalha até hoje, e eu também, existe o processo de cura e libertação àqueles que trabalham e àqueles que são abençoados por esse trabalho. A pergunta é, por que você parou? Por que você não está... Qual a desculpa, a justificativa que fez você parar de ajudar pessoas, de fazer com que elas sejam alcançadas? Deixa eu falar uma coisa para você, você nunca estará preparado, a contento, à altura, para responder o chamado do Senhor. Mesmo assim, eu e você podemos falar assim, eu quero. Faze como Isaías, envia-me a mim. Nós podemos fazer isso. E servir com aquilo que nós temos em nossas mãos. Dá para fazer isso. Amados, quem não sabe orar, quem não sabe interceder, tem horários para orar, né? Então, por que você não vem orar? Por que você não vem jejuar, que é algo que você pode fazer? Por que você não pode interceder por pessoas? Então, é necessário que você entenda que esses princípios, eles existiram na nossa vida como aquele que precisava passar pelo processo. Ou seja, alguém orou por você, alguém intercedeu por você, alguém levou a palavra para você, alguém esteve orando por você, alguém fez uma visita para você, alguém te convidou para vir para a igreja, para ouvir uma mensagem, através dessa mensagem, você se encontrou com o Senhor. Então, nós não podemos parar de forma nenhuma, diante desses moveres que nós temos de alcançar pessoas. Eu fui alcançado com um pão, né, com a manteiga, quase falei o nome, um tabletinho, né, que tinha naquela época, né, e aí tinha aquela menininha lá. Então, o tio Duão foi esperto e me dava um copo de café, entendeu, Rovaria? Aquele copo de café, naquele copo de extrato, e aí o pastor de vocês foi alcançado com isso. E aí tem gente que vem perturbar, porque a gente dá comida, porque esse tumulto todo. De repente você entrou pela parte estrutural. Poxa, que estrutura boa. De repente, alguém falou assim, poxa, vai lá ouvir o louvor, e aí ouviu a mensagem e ficou. De repente, no momento de vigília, falou assim, vai lá, tem vigília, vão orar por você. A pessoa chegou na vigília, foi impactada pela presença do Senhor. No ponto de ônibus, quando você fala assim, vou comprar. Agora, em casa, parado, não dá para fazer nada. Quantas vezes, nós já falamos sobre isso, quantas vezes você usou os seus membros como ferramenta na mão do diabo? E tem usado até hoje, tem membros, estou falando crente não, membros dentro das igrejas que vão para o inferno, porque a Bíblia fala sobre isso, é o joio e o trigo. Então você está usando os seus membros ainda como ferramenta do diabo, quando na verdade deveria ser usado para abençoar pessoas, como eu sou abençoado e você é abençoado. Então, o que é necessário? Você compreender por que você parou. Quando você desiste, pode ter certeza que não é só você. Eu estou falando de pessoas que são responsáveis. Eu estou falando de pessoas que têm intimidade, que buscam o Senhor, que fazem leitura. Quando você joga a toalha, mais 4 ou 6 atrás de você que você não conhece também joga a toalha. Porque você é inspiração para alguém. Você é alguém que inspira um casal, uma família, um menino, uma menina. E se você cai, vai mais 4 sem você saber. Quando você está orando, você é aquele ou aquela que a pessoa fala assim, poxa, eu queria ser igual esse cara. De oração, poxa, traz da Bíblia e ele tem ali uma régua, que é você. Quando vê você se ajoelhando, o cara fala assim, quando chega na igreja, né, eu fui assim, todo mundo que foi discipulado, bem discipulado é assim, fulano de tal está na igreja? Tá, então vou ficar no culto. E aí você vai assim, fulano está lá, aí você tentava sentar perto dele. Aquele ou aquela, quem são? São grandes homens e mulheres de Deus que conseguiram influenciar a sua vida, e você só sentar perto deles, já sentiu um negócio assim no corpo, e assim, cara, estou no lugar certo. É isso.
São pessoas que influenciam e te jogam para o céu. São pessoas que só um abraço, um sorriso muda a sua perspectiva. Uma palavra é diferente, só um sorriso já muda. Pode ninguém na igreja sorrir, mas aquela pessoa que você definiu na sua vida, que seria o seu exemplo, ele consegue contagiar, influenciar, alterar a sua mente, o seu coração, porque ele é inspiração para você, amados. Isso é bíblico. Paulo fala o quê? O pessoal tem uns crentes na Bíblia, né? Na Bíblia não, usam a Bíblia e falam assim, não segue exemplo não, tem que seguir exemplo de pessoas. A Bíblia fala isso. Se está te ensinando isso, fica longe dessa porqueira. A Bíblia fala assim, Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se tem crente aí mesmo que não faz problema, resolve com Deus e com o diabo. Mas a Bíblia fala que você tem que ser testemunha. Se não é, está tornando o nome de Deus em vergonha. Tome vergonha na sua cara e tome uma posição. E aí eu vou falar assim, olha, segue exemplo. Mas pastor tem, então ore por essa pessoa que está dentro da igreja para que se converta. É assim. A gente não pode diminuir o evangelho. Não segue exemplo de homem. Tem que seguir. Só tem porqueira na igreja, você está falando, pô. Quando você vai dar apoio para um porqueira desse que não quer crescer, você está falando que todo mundo na igreja não presta. Não, peraí, qual o nome? Qual o nome? Então para de seguir essa porqueira, porque na igreja do Senhor, a minha Bíblia, a sua Bíblia fala assim, nós estamos rodeados de grande nuvem. Tem coisa boa, tem gente que ora, tem profetiza, tem profeta, tem homens de Deus. Para de mirar sua porqueira, parece que é isso, pô. Filho, pai e mãe. Tu já viu algum filho querer vir para o pai ou a mãe que vem para a igreja? Se um pai e a mãe estão em casa, eu vou ficar. O que o filho faz? Eu vou ficar, vem ficar também. Agora vem o pai e a mãe para a igreja, eu duvido. Tu vai junto. Logo você é o profeta, filha. Está cansado? Que se lasque, vamos embora. Vamos para lá. Está cansadinho porque, estudou, eu estou estudando, estou trabalhando no morro. Vamos embora. Fala com ele, dá um sorriso, tu vai agradecer. É assim que tem que fazer. E fazendo assim, às vezes não dá certo. Você imagina se você afrouxar. O evangelho frouxo é que estão apresentando aí, amados. Meu lindo, meu fofo. Não tem isso não, filho. Tem lindo fofo não. Fala assim, filho, o final você está lascado. Se não aceitar Jesus agora, mudar a sua vida. Pedro estava lá e falou assim, o que a gente pode fazer? Se converta. É se converter do seu mau caminho. Quando você começa a ler a Bíblia, Deus falando, eu não tenho prazer na morte de ninguém. Olha, não tenho prazer na morte de ninguém. É só fazer uma coisa. O ímpio se converta do seu mau caminho, purifique seu coração. E pronto, está todo mundo fechado, tudo certinho. Você precisa entender que da mesma forma que você foi alcançado por grandes homens e mulheres de Deus que dobravam os seus joelhos diante do Senhor, oravam de manhã, de tarde e à noite para que houvesse conversões, você é o resultado dessa oração. Você precisa seguir o mesmo princípio, o princípio não muda, é a mesma coisa. Eu vou passar aqui alguns princípios que nós temos, pode passar? Algumas coisinhas que são pilares. Quando o Senhor falou assim, leia comigo esse texto aí, ele disse, não há ninguém por mim. Eu sei que você já passou por isso, mas o diabo começa a trabalhar em nosso coração e fala assim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém vê. Não, peraí. Não existe esse ninguém. Sempre nós temos, primeiro, o Senhor nos amando, já vale muito. E tem pessoas que o Senhor levanta para empoderar você. A Bíblia ensina isso. Se você não quer uma outra coisa, mas o Senhor faz isso. E dentro disso aqui, algumas coisas nós começamos a aprender. Pode passar? Leia comigo aí. Oi, vamos lá? Processo de cura-libertação. Todo mundo precisa saber disso. E esse homem, ele admitiu que foi ferido, tinha uma ferida no seu coração. Um crente, alguém que fala que nasceu de novo, vem para a igreja cheio de mágoa, rancor, e aí você conversa com ele, fala, quanto tempo você tem? 5 anos, 6 anos de convertido.
Ainda você não admitiu que você tem uma ferida no seu coração. E aí isso vai consumindo a nossa vida, vai consumindo o nosso ministério, vai consumindo a nossa visão, porque a gente não admite que foi ferido, e da mesma proporção que fomos feridos, nós ferimos. E aí você alimenta, você guarda aquele negócio, e a primeira coisa que nós aprendemos, quando você vem em culto, qualquer coisa, qualquer pastor está me pregando, assim: aceite Jesus Cristo em sua vida, para que você tenha salvação. Pronto. Aí começou. E aí esse Espírito de glória, ele desce e começa a iluminar, fala assim: ai, você é arrogante, você se lembra disso? Você já começa a ouvir, não pessoas, mas começa a ouvir ele. Você tem uma prepotência de saber mais do que os outros. E aí começa a falar assim: poxa, cadê sua Bíblia com suas anotações? Você tem uma cabeça incrível. Aonde está aquele povo que orava, o povo de Beré que escrevia? Cadê? Aonde está isso? As suas anotações que você tinha quando você aceitou o Senhor Jesus, tudo você anotava para aplicar no seu coração, como doutrina. Você: eu não posso fazer isso. Então você precisa tomar o remédio durante 10 dias. Não, é só um exemplo, mas você precisa tomar esse remédio constantemente. Então você precisa admitir que você foi ferido e que há uma ferida no seu coração. Ele falou assim: olha, eu não tenho ninguém por mim, minha família deixou, todo mundo me deixou. E aí acontece, você aprende a andar com uma nova família que Deus te deu. Quando eu olho para minha família, poxa, a situação, eu fui abandonado com meu irmão. Houve um divórcio, meu pai, né, com essas mulheres aí, que existe até hoje, né, com essas famílias aí, seguiu. Minha mãe tentando sustentar 2, seguiu. E nessa trajetória, uma igreja que trabalha, uma igreja que tinha EBF, uma igreja que tinha lanche, uma igreja que tinha oração, eu fui para lá com meu chinelinho. E aí contaram uma historinha do Samuelito. Eu lembro do livro agora. E aí a tia falou assim: alguém quer aceitar o Jesus? Pô, senti um negócio no coração. Eu falei assim: que negócio é esse? Aí deu um negócio no olho assim. Eu falei assim: rapaz, esse negócio deve ser bom, rapaz. E aí eu levantei a mão. E aí abaixei a cabeça: vem aqui à frente. Aí eu fui lá na frente, não sabia nem o que estava acontecendo, mas tinha um negocinho aqui que aconteceu aqui, um negocinho aqui. E aí eu fui lá para frente, a tia orou e tudo, pronto. Eu falei assim: mas a hora do lanche está chegando. Aquele negócio, né? E aí foi a forma que o Senhor Jesus Cristo encontrou, através de uma igreja que estava buscando pessoas, de me encontrar. E quando a gente começa a colocar problema em todos os trabalhos de ministério e não faz parte para ajudar pessoas, a gente se torna empecilho. Se o Senhor te resgatou, o que você está fazendo para poder alcançar outras pessoas como você foi alcançado? Hoje eu vi a pastora Val pegando bolo, não sei o que lá, Simone pegando pão e tudo, foi lá na Josi, comprou não sei o que lá, subindo e a garrafa de café, né? Subindo lá para dar lanche, enquanto nós estamos aqui. Quem viu na vigília? Quem viu na vigília? Vocês viram aquelas 2 crianças cantando aqui? Elas não têm esse recurso todo não, gente. Retorno, baixo, microfone, não tem não. Só tem um casal inspirado que nasceram nessa igreja, entendeu? Que ama e que influenciou mais homens e mulheres para subir, para dar aula para eles lá. E aí saem aquelas 2 vozes potentes. Tem uma menininha lá com a idade, eu não vou falar a idade, mas na semana do Inspire, eu sei que foi na semana do Inspire porque o garoto me passou. Ela tentou se suicidar. A igreja estava presente. Pastor Charles, pastora Gabi subiram lá. 13 anos, amados, começando a vida agora. A igreja que o Senhor levantou estava lá, repreendendo o espírito de morte. Como pode ter pessoas que não acreditam em cura e libertação dentro da igreja? Estava lá. E uma palavra profética chegou. Tinha alguém ali na brecha. Quando você compreende isso, você vê que a igreja foi levantada pelo Senhor para alcançar pessoas. E você é um instrumento de bênção para abençoar. Estou cansado, amado. O Senhor fala assim: quem não está cansado, levanta a mão. Duvido. Agora, quem está cansado? Fala assim: pastor, agora, veja só. A gente precisa entender que esse é um processo de verificar as nossas feridas, porque aonde nós passamos com o processo de cura, podemos curar outras pessoas.
É dessa forma. Não coloquei a culpa no meu pai, nem a culpa na minha mãe. Me encontrei com o Senhor Jesus Cristo e a minha história, eu começo com o Senhor. Daqui para frente, como vai ser? Então é com o meu Senhor, já não é mais com a minha família. Tem gente agarrada ainda na família, mas minha família, meu pai, minha mãe... Calma aí. A sua história com o Senhor é nova, não é? Então segue essa vida nova que Ele está te dando. Para com essa palhaçada que eu for ferir, me machucar. O processo de cura e libertação é para você se restabelecer no Senhor, ser curado, entender que tem uma ferida, continua tomando o antibiótico, que é chamado Jesus, e consegue prosseguir a abençoar outras pessoas. É assim que a gente precisa entender sobre esse princípio. Pode passar o segundo, é identificar a ferida. Qual é a ferida? Dê um nome para ela. Qual é a ferida que você tem? É rejeição? Qual a ferida que você tem? É descaso? Qual a ferida que você tem? Opressão? Qual é a ferida? O nome dela. Anota aí, qual é o nome da ferida que você tem? E aí você vai entender o que precisa trabalhar nessa ferida. Exemplo, estamos viajando. Pastor, você tem um remédio aí? Porque dor de cabeça tenho. Dor de cabeça dá no pé, amados? Não dá. Você está pedindo remédio para quê? Dor de cabeça você identificou. Poxa, eu estou com vontade de vomitar com esse negócio, né? Está aqui no estômago um negocinho. Alguém que é um médico de plantão fala, você quer um omeprazol ou Pepsamar? Ou se não, fala assim, você tem alguma coisa, um Dramin? Você identificou a ferida. No processo de cura e libertação, quando tem uma mensagem e tudo, fala assim, qual é a minha ferida? O que eu preciso? Essa palavra não é para o outro não, é para você, o que eu preciso melhorar? Como é que vai ser? E tudo, eu preciso, poxa, eu posso melhorar nisso? Rapaz, eu sou muito sensível, não pode falar nada que eu... Opa, calma aí, tem um espírito de rejeição aí, você começa a notar. E aí você começa a identificar a sua ferida. Outro ponto importante, perdoar as pessoas envolvidas nas suas feridas. Quem foi que te feriu? Eu entendi. Perdoa, libera logo ela. Entendeu? Vai viver a vida nova que Jesus Cristo te deu. Você precisa trabalhar e perdoar essas pessoas. Teve pessoas envolvidas? Teve. Meu querido, se levanta. A Bíblia fala que o Senhor vai te acompanhar até o fim. Se levanta, anda, começa a mudar. E as pessoas que estão vendo você mudar, elas também mudarão sua vida. Tem gente que atrapalha. Tem gente que não tem uma palavra para abençoar a sua vida. É incrível. Tudo que você faz é errado. Tudo que você não faz, tudo não dá. Já tem o inimigo, já tem alguma pessoa. Agora deixa eu falar uma coisa. Não é profecia não. Isso não vai melhorar a gente. Sempre haverá alguém para falar que você está fazendo. Eu não estou falando de discipulado, que se você faz errado, a gente tem que falar assim, faz certo. Não é sobre isso, né? Mas estou falando o seguinte, que tudo que você faz para essa pessoa não basta. Tudo que você faz para essa pessoa não dá direcionamento. É isso que eu estou falando, entendeu? Agora, no discipulado, fala assim, para que você está com essa roupa? Eu já estou no nível de discipulado que eu falo uma ou duas vezes, a pessoa não quer, eu já largo para lá. Pronto, acabou. Então eu falo assim, para que essa roupa? Ué, pastor, não presta? Show. Vai, tudo bem, pode ficar com essa roupa aí. Não sei o que lá, estou ouvindo essa música, não presta? Não presta porque... Ué, pastor, não pode? Tá, ouve, enche o seu celular de música, pronto, não tem problema. Por quê? A pessoa não quer. Pô, sentei perto, falei assim, poxa, sempre com o coração, como é que eu posso abençoar? E aí a pessoa fala assim, qual a linguagem da sua Bíblia que você está usando? Por quê, pastor? Não, porque de repente, você pode mudar a linguagem e você vai entender mais. Já está querendo mandar, show, escolhe o que você quer. Amados, não se estresse. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que você fala assim, como pessoa, pastor, terminei de ler a Bíblia, eu dou um grito, já abraço. Quando eu falo assim, não dá para gritar agora, é porque não dá para gritar. Mas terminei, eu falo assim, amei, é isso aí, você conseguiu. Continua, filho, é dessa forma. Olha a palavra, pastor, você viu que eu estou com a calça legal? Eu falo assim, aí eu brinco, está igual o crente. Amados, é isso. Aí chega cá, o pastor falou que eu não sou crente. Meu querido, existem pessoas que vão empoderar você. Hoje nós temos essa galera, né, aqui no Parque Real trabalhando. A gente tem que ter, não pode ser leviano.
errou, senta aqui, vamos acertar. Mas, poxa, está acertando, vamos embora dessa forma, desse jeito. Tem gente que falou assim, passou esse jejum que o senhor colocou, foi lombeira, mas escolhi a janta. E o senhor falou assim, escolhi a janta, cara, eu acho que a gente escolheu mal. Mas tudo bem. Aí ele escolheu a janta, ele falou assim, continua essa tua força. E aí ele falou, pastor, você está conseguindo? Estou conseguindo, né? Então essa semana vai continuar com o mesmo jejum, tá, amados? Se você escolheu a janta, só tem duas opções, ou café da manhã ou almoço, né? Então para que isso? É para empoderar, então a gente precisa disso. Então é necessário que você entenda que no mesmo processo que você foi magoado, você pode magoar. E é por isso que nós estamos passando esse processo de cura e de libertação juntos, para melhorar. E por último, passa aí, leia comigo, leia aí. Quando você vem aqui, é para entregar tudo a Jesus. A sua casa, a forma que você pensa, e ser crítico. Eu sei que sempre numa mensagem dessa, algumas pessoas, 1, 2, 3, decidem sair da igreja porque não creem sobre isso. Você pegou um negocinho? Não achou? Hã? Não está lá atrás não? Nadinha, misericórdia. Mas tudo bem. Kleber, Kleber, levanta a mão, Kleber. Ali é o Kleber, né? Kleber, eu tive a oportunidade de fazer o casamento deles, né? Lá num domingo. Nossa igreja não tinha ainda essas condições, né? Questão de mais teológica, mais costume. Depois eu vi a Belinha nascer, depois o Tiago. Então a gente vê essa trajetória todinha. E ele pega essa palavra e aplica como outras pessoas, né? E aí ele pegou, orando em casa, como é dele, da esposa, aprenderam a ler a Bíblia e tudo, todos os processos de libertação. E aí, família é família, amados. Eu tenho uma família, você tem a sua família, nem todos estão adorando a Deus. Tem gente que até crente né? Fala que é e tudo, e só Jesus na peleja. Mas ele estava olhando, o garoto ganhou um brinquedinho, eu vou ver se eu consigo achar. Mas eu deixei para todo mundo achar, mas alguma coisa aconteceu. E aí, o que acontece? Esse brinquedinho é um carrinho. E esse carrinho vira a cabeça, a ponta dele, e ele vira um jacarezinho, um tubarão. E aí, o homem que ora, o profeta da casa, que não é daquela galera que fala, tá tudo legal, tudo normal, lá. Ele pegou e falou assim, pô, carrinho esquisito. Aí ele deu uma olhadinha no carrinho e tudo, falou com a esposa, falou com a filha. Aí ele pegou o carrinho, tinha escrito 2 palavras em inglês, né? E aí ele pegou e falou assim, poxa, não ficou legal, foi pesquisar no Google, entrou lá, tudo, não é da equipe do dono, não tem nada a ver, e tudo é diabo. Ele foi lá e olhou, e pronto. Aí ele começou, trouxe no sábado, a gente conversou, aí estava aqui tomando solzinho, estava naquela época do frio, estava aqui, eu falei assim, negão, Kleber, dá uma olhadinha no Google aí, cara. Eu entrei no meu gabinete e falei, dá uma olhadinha no Google aí, cara, esse negócio. Aí ele entrou, amados, é incrível. Me corrija aí, que eu não lembro dar de jeito não. Ao Deus negativo. Ídolo negativo. Em inglês. Aí eu voltei, fui tomar um café, falei assim, cara. Eu falei assim, não tem. Tem alguma coisa errada. Eu falei assim, voltei e falei assim, Kleber. Ele estava tomando solzinho, ou ele estava... Kleber, rapaz, vamos ver que esse negócio. Ele colocou ídolos negativos. De repente a gente pode estar maluco mesmo, né? Ele colocou, amados, esse Deus ou deuses é de muito tempo atrás, que homens, líderes utilizavam. E tem o nome das criaturas, né, que você de repente venera, que acompanhavam eles. Você acha mesmo que o mundo é esse mundo de Bob que colocaram na nossa mente, não tem nada a ver, tudo é flor, tudo é bonito? Você acha mesmo? Com um carrinho desse, escrito ídolo negativo, e ele já é adorado, e principalmente por alguns que estão nas indústrias e querem dinheiro. E aí, para você que é crente, não existe isso. Show, continua nessa tua vibe aí, que tu vai ver onde vai parar com a sua família. Teve um pai de prontidão. Teve um pai, pegou, falou assim, não, pronto. E aí ele aprendeu nesta casa, né, aprendido com os professores, aprendido com essa liderança, falou assim, amados,
nem tudo é normal. Você precisa olhar isso. Então ele trouxe, viu, eu vou tentar procurar o carrinho. Eu falei, ele ia queimar, como a gente ensina, né? Eu falei, não traz para cá para mostrar para a igreja. O outro foi o José, antepassado, um tempo aí passado, ele estava trabalhando, e aí comprou uma balança, e aí, para a honra e glória do nome do Senhor, na balança tinha estava fora um pouquinho, né? O adesivo. O José, o Rodrigo que trabalha aqui, que é do Ministério de Estacionamento, ele falou assim, pô, cara, pegou e arrancou. Quem estava lá? Cheio de demônio embaixo da balança, amados. Eu trouxe e apresentei numa quarta-feira. Crente que não tem responsabilidade, não tem nada a ver. Show, vai colocando na sua casa. Quando você começa a ler os profetas menores, ele faz a pergunta, qual é o Deus que você levou para a sua casa? Qual é o Deus que está no seu... É o momento de você olhar essas coisas assim. E aí, são princípios, então quando você passa por esses princípios, você começa a ajudar outras pessoas, você começa a trabalhar outras questões na sua vida em profundidade. E é isso que é necessário, você passar por esse processo e entender que da mesma forma que fizeram com você, você precisa fazer com outras pessoas. Você precisa curar na mesma proporção que você foi curado. Tem pessoas que estão 5, 10, 15 anos na igreja ainda machucados, feridos, e à noite a gente fala sobre isso. Mas eu quero que você, nesse processo, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Algumas perguntas podem vir porque você parou, porque você não continuou, porque você não abençoa, com tudo que Deus te deu, porque você não é generoso com habilidade, cultura, porque você não abençoa, porque você não se move em evangelismo, porque você não se envolve para curar pessoas, porque você não tem no seu coração para se movimentar. Deixa eu falar uma coisa, tudo que você tem nesse mundo ficará aqui, inclusive todo o intelecto, todos os seus diplomas, todo o seu dinheiro, todo o seu investimento ficará aqui, você não vai poder levar nada, a não ser a presença do Senhor Jesus na sua vida, a não ser o selo do Espírito Santo sobre o seu coração. A sua esposa vai ficar aqui, ou o seu marido vai ficar aqui, os seus filhos ficarão aqui, e você vai subir depois, não sei como é que é, nos planos de Deus, mas a pergunta é, você vai levar Jesus? Você vai com Jesus? Processo de cura e libertação, amados, não é para ensinar uma doutrina falsa, é para aproximar você do Senhor Jesus Cristo e ver o que acontece em sua casa. Na sua casa, onde estão os demônios rodeando, eu quero que você entenda isso quando eu falo. Ele vem através de música, de louvores, que não enaltece o nome do Senhor, vem através de programas, vem através de televisão, é isso. Você precisa orar sobre isso. Orar sobre seu filho quando vai para a escola. Eu estou terminando uma faculdade agora, para honra e glória no nome do Senhor. E eu fui fazer um estágio. Passei por umas escolas que são pagas, que você deve pagar. Quando eu cheguei lá, um dos professores estava ensinando sobre Karl Marx. Até aí tudo bem. Já aprendendo, né? Vendo na história quem presta, quem não presta. Mas eu estou sentado e como estagiário eu não posso falar nada, só posso anotar. Um desses professores que você paga, que você acha que é a escola top, um desses professores ou professoras disse assim nesse tópico de Karl Marx: vamos falar de grupos opressores. E vocês vão dar o testemunho. Perdão, vocês vão falar quem é. Governo, polícia. Vou falar bem alto agora. Os pais. Os pais. E o professor falou assim, isso mesmo. Pai, na cabeça de um professor desse, você é o opressor. Eu estava sentado na cadeira onde um de seus filhos sentam.
aonde você paga, aonde você tem ideia. Eu ouvi e anotei o professor ou a professora ensinando: vocês, pais, são opressores. Pai que trabalha, acorda de madrugada, pai que dá uma mesada para o filho ter alguma coisa, dá uma roupa, coisa que ele nunca teve, paga o melhor, com 22 matérias, um livro bom pra caramba, parcela 2.000, 3.000 de livro, para o cara ensinar que você é opressor. Para o cara ensinar, você que pega de carro, dá passagem, vai de Uber, vai de van, paga, pega um cartão, empresta, todo lascado para você ajudar o seu filho a crescer, ser mais do que você. Para ouvir isso, que você, pai, é opressor, mãe, acorda, filho. Isso é no particular, hein? Se no particular acontece isso, imagina no público. Agora, se você acha isso normal, show, toma conta da sua família desse jeito. A Bíblia fala sobre principados e potestades. São autoridades, homens e mulheres que querem desvirtuar o seu filho, a sua família. Isso é um. E eu vi. Passei. Cumpri a minha grade. Não tenho compromisso com ninguém. Agora, filho, está lá no contrato, estagiário não pode falar, ele pode participar. Agora, você pode falar, tome conta do seu filho, da sua filha, que são o bem mais precioso que Deus deu. E é por isso que o diabo está se levantando. Tome cuidado com isso. Pai, nós agradecemos, ó Pai, pela vida dos seus filhos, das suas filhas. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado, ó Pai, esta visão, ó Pai, discernimento espiritual, Senhor. Agradecemos pelo seu cuidado sobre nossas vidas. Agradecemos porque o Senhor tem, ó Pai, olhado para aquele homem, aquela mulher que tem orado, tem colocado, Senhor, ó Pai, diante do Senhor, a sua família, esposa, marido, filhos, filhas, negócio, salário, casa, emoções. Nós agradecemos por isso, que o Senhor nos ajude a nos colocarmos de pé para continuarmos, ó Pai, levando a sua boa palavra, ó Pai, para que as pessoas entendam que precisam mudar o seu coração e aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Paizinho, nos dê esta alegria, nos dê esse sustento, Senhor, espiritual, aumenta a nossa fé, para nós continuarmos, Senhor, seguindo estes princípios, Senhor. Guarda, Senhor, os filhos, os nossos filhos, ó Pai, as nossas filhas em nossas escolas, ó Pai, que o Senhor possa colocar, ó Pai, uma proteção espiritual para que eles, através dos ensinamentos bíblicos, Senhor, possam ponderar e ver, ó Pai, sobre, ó Pai, esses argumentos, demônios que estão tentando desvirtuar, retirar, desviar os seus filhos de amarem, ó Pai, e cultuarem ao Senhor. Nós agradecemos, ó Pai, por sua bondade, e que o Senhor continue derramando a sua graça, que esse homem e mulher, ó Pai, que estava pensando em desistir, esse jovem, adolescente, que o Senhor venha empoderá-lo, colocar em pé, para que ele possa continuar o seu ministério, para continuar abençoando pessoas. Nós pedimos, agradecemos pelos ministérios que a Igreja Batista no Mandeló tem, mas cremos que podemos ter mais, com homens e mulheres, ó Pai, que são, ó Pai, da área em que foram machucados, feridos, mas ao mesmo tempo foram curados. Que o Senhor nos ajude em nome do Senhor Jesus. Tira a visão religiosa que muitas vezes nós temos, Senhor, ó Pai, e que o Senhor ponha esse amor que o Senhor Jesus Cristo teve aqui, de amar todas as pessoas, cuidar delas, para que elas pudessem ter um encontro com o Senhor. Assim agradecemos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.